Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer uma review para vocês do KZ ZS10 Pro. É mais um fone da KZ, que é um fone muito bom, e eu vou estar mostrando para vocês aqui sobre ele, tá? A caixa da KZ é basicamente o mais simples possível, né? Como sempre, cartonado, ele vem aqui presente, e atrás já vem as outras partes de ponteira, que eles vêm com três ponteiras, três pares de ponteiras, as médias, as pequenas e as grandes, e o cabo que é o padrão também da KZ, que é esse cabo enrolado. Eu peguei esse cabo com fone, então para mim fica um pouco mais fácil aqui, eu consigo trabalhar com ele também, e daí acaba me ajudando bastante. Esse cabo por si só ele já enrola bastante, então não tem muito o que falar desse cabo da KZ, ele é muito simples, mas ao mesmo tempo enrola demais, tá? No geral, a parte de construção dele, ele é todo de metal, eu peguei esse com o faceplate preto que eu achei mais bonito, o corpo dele é todo translúcido, é bem parecido com o ZSN Pro, tá? E ele tem, você consegue ver todos os drives dentro dele, então tanto o dinâmico quanto as armaduras balanceadas também, você consegue ver ele por aqui, tá? É um fone bem simples, você consegue tocar ele de qualquer celular ou computador, então não precisa de amplificação esse fone, tá? E é um fone com umas qualidades que me impressionou bastante, e eu vou estar falando aqui para vocês. Eu vou estar comparando bastante ele com o TIM T2, que de repente, como ele entra próximo da faixa de preço ali, talvez seja interessante para dar uma comparada com ele. Falando então sobre a parte de isolamento e conforto dele. Ele é basicamente um KZ, então ele encaixa muito bem, ele tem um conforto muito bom, então um isolamento também, então é basicamente idêntico ao ZSN Pro. Quanto a isso ele não muda em absolutamente nada. Tá? Então ele é tudo feito a parte de metal aqui na parte de fora e aqui a parte do acrílico que é uma resina, mas também ele passa muito segurança, o cabo também dá para você trocar, é o cabo de 2 pinos padrão também deles, então no geral ele é um KZ padrão ali, mas muito bom, qualidade muito boa, isolamento muito bom, conforto muito bom também, ele fica muito bem encaixado. No geral, entrando um pouco mais na parte do som, ele é um som em V, ou tipo com graves um pouco maiores, médios um pouco mais recuados e os agudos um pouco mais para frente também. E ele tem um detalhamento muito interessante. Eu não esperava um detalhamento tão grande de um fone desse daqui, como pelo valor dele e tudo mais. Hoje ele está na faixa dos seus 180 a 190 reais, dependendo do dia que você pega ali no AliExpress. Mas ele tem um detalhamento muito interessante, eu gostei demais dele. E eu vou estar colocando agora para vocês por parte. Na parte do grave, o grave deles são bem mais para frente, só que eles são graves rápidos, detalhados e bem interessante mesmo. Então se você ouve tanto a parte de música eletrônica, quanto a parte de músicas mais modernas que precisam de um pouco mais de grave, então ele já tem esses graves ali que deixa a música bem mais legal. Tá? Comparando com o TIM T2, tá? O TIM T2 é totalmente o contrário. Então, se você pegar no gráfico mesmo, o TIM T2 tem os graves bem abaixos e o KZ, o ZS10 Pro, ele já tem os graves bem mais para cima. Então, em graves, se você gosta de graves, parte direto para um ZS10 Pro. Já se você não liga tanto para graves, que é um graves mais comedidos ali, que não te incomode tanto, já parte para um T2. Entrando agora na parte dos médios. Os médios deles são bem recuados, então eles são bem mais para trás ali do que o normal. Tá? Então a parte de médio deles, apesar de ser muito detalhados, então você consegue separar bem os instrumentos, ele fica bem mais claro ali e tudo mais, só que eles são mais para trás. Então quanto a isso, não tem muito o que falar em relação a ele. E já comparando ele com o TIM T2, o TIM T2 já tem badges bem mais para frente, também detalhados, também mais sedosos, então é essa que acho que é um pouco de diferença ali. O TIM T2 ele preza muito mais pelos médios do que pelas outras duas pontas, que no caso os graves e os agudos. Já o S10 Pro é o contrário, ele preza mais pelos graves e pelos agudos, mas os médios ficam bem mais recuados. Entrando na parte dos agudos, então, ele tem os agudos mais para frente, então se comparado, por exemplo, com o ZSN Pro, que é, digamos, uma versão inferior a ele, a diferença dele para o ZSN é que o agudo dele é bem controlado, então ele não vai te incomodar, ele não vai ficar aquele negócio que vai ficar dando aquelas cutucadas ali na gente quando a gente está ouvindo música. O que o ZSN 10 faz com uma frequência muito maior. Então os agudos deles são bem para frente, só que ao mesmo tempo são bem controlados. Então você consegue passar ali bastante tempo ouvindo ele sem problema nenhum. Comparando ele também com o TIM T2, o TIM T2 ele tem um pouco mais para frente os agudos também, quase no mesmo nível, só que ainda assim acho que o TIM T2 ele é um pouco mais melodioso ali a música, ele fica um pouco mais, não fica tão agressivo ainda quanto ele. Então se comparado com os dois, ele é um pouco agressivo.
mas ao mesmo tempo ele não é agressivo o suficiente para você não conseguir ouvir ele ou que ele vai te incomodar. Em relação à imagem e palco sonoro, então, a parte de imagem, você sabe exatamente aonde que ele está, então ele separa muito bem e consegue colocar para vocês o instrumento, aonde que ele está, ou no caso, se você for usar ele para game, ele vai também colocar o game no lugar certo, tudo no lugar certo. A única coisa que você não vai ter muito com ele é a questão de profundidade, então você não vai ter aquele espaçamento tão claro, ele não vai deixar nesse formato tão claro, tão profundo os instrumentos ou o game, da onde que está vindo aquilo que você está jogando. Só que em relação a onde está vindo e da onde que ele está, ele é muito legal, ele vai ser muito claro. Entrando então na parte da conclusão dele, ele é um fone que me impressionou bastante, pelo preço dele, o que ele traz, o que ele entrega em relação ao detalhamento dele e a questão de controles também, eu achei muito bom. Então é um fone detalhado, um fone que ele vai dar uma dividida bem nos instrumentos ali, ele fica bem claro quem que é quem. Na parte de imagem você sabe exatamente aonde estão os instrumentos, então ele tem uma imagem muito legal também. Então assim, é um fone que me impressionou bastante. Na parte dos graves, eles têm os graves bons, bem controlados, a parte dos agudos também bons e controlados, só os médios são bem recuados. Em comparação com o Team T2. O Team T2 ele já é um pouco ao contrário desse fone. Ele tem os graves totalmente recuados, mais bem definidos ali, sedosos, os médios para frente, só que também bem mais sedosos do que esse daqui, e a parte de agudos também bem controlados. Então, a diferença maior entre eles eu acho que isso. Se comparar diretamente, se você ir trocando os fones ali, ouvindo os dois, o que eu acho que, apesar de tudo, o S10 Pro ele acaba sendo um pouco metalizado, é difícil explicar isso, mas quando você ouve o Team T2 ele é um pouco mais suave, a parte dos instrumentos e tudo. Já o S10 Pro ele é um pouco mais agressivo, digamos, mas ele é um pouco mais metalizado, como se fosse nos instrumentos, é um pouco diferente assim, mas ainda assim é um fone sensacional, eu recomendo ele demais. Em relação a ele e o Team T2 no caso, eu acho que a diferença é realmente se você preza mais pelos médios ali, pelas vozes e pelos instrumentos, guitarras e tudo mais, talvez ele seja mais o fone correto para você. Já se você preza por mais graves e mais agudos, mais detalhamento também, talvez os S10 Pro seja o fone para você. É isso, pessoal. Então se vocês quiserem ver mais reviews de fone e de amplificadores, segue a gente que a gente vai estar postando semanalmente. Muito obrigado e até a próxima.